Então, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Varmelin, então eu queria me apresentar primeiramente, né? Queria agradecer o convite, né, por participar da disciplina do professor Alceu, do Odonto Legal. E falar um pouquinho, né, sobre... me lançaram algumas perguntas, então... falar um pouquinho sobre minha formação até agora, né? Do tempo que eu me formei na Uniplac até agora. Então, eu sou graduado, né, pela Uniplac, tá? Me formei em 22 de agosto de 2015, tá? Já vou falar um pouquinho mais à frente. Sou especialista também em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela PUC, do Rio Grande do Sul. Especialista em plantodontia pela Oral Estética, lá em Lages, através da rede IOA. Sou mestre em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial também pela PUC. E doutorando em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial também pela PUC do Rio Grande do Sul. Foi dia 22 de 8 de 2015, né? Então, portanto, eu tenho 8 anos de formado, né? Então, a parte desde que me formei, logo acho que fiz 2 ou 3 meses de clínica geral, né? E nesse meio tempo, eu já foquei na área da cirurgia também, que eu vou comentar um pouco mais à frente. A pergunta é onde eu trabalho, tá? E se eu trabalho em mais algum lugar. Então, minha sede hoje é em Lages, né, onde eu tenho meus pacientes, os pacientes que me procuram. E trabalho em mais algumas cidades, né, algumas outras cidades também, fazendo os procedimentos cirúrgicos, basicamente, né, implantodontia, tá? São implantes, enxertos, reabilitações totais, implantes zigomáticos, e aí em Lages é onde eu atendo meus pacientes, né? Faço acompanhamento, pós-operatório, faço as avaliações, tá? Então eu trabalho em Santa Catarina, trabalho em Lages, Otacílio Costa, Pouso Redondo, Taió, Salete, Vitimarsum, Rio do Sul, Agrolândia, Ituporanga, Alfredo Wagner, Abdão Batista e Fraiburgo, né? São algumas das cidades que eu lembrei agora. E no Rio Grande do Sul também trabalho, né? Eu dou aula também, sou professor do IGPGO, lá em Caxias do Sul, né? Eu trabalho também no Rio Grande do Sul, trabalho nas cidades de Vacaria, Bom Jesus, Caxias do Sul, Ivoti, Flores da Cunha e Farroupilha. Onde eu trabalho, então eu trabalho na clínica Oral Quality, né, juntamente com o Dr. Rodrigo, a doutora Patrícia e a doutora Flávia. Tá? A clínica onde fica, queria mostrar um pouquinho para vocês, né? Então ela fica localizada atrás do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, né? Em cima da clínica de cardiologia CDC. Então aqui a gente está observando a entrada da clínica, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho da parte da recepção. Então eu sempre busquei uma clínica onde os pacientes pudessem se sentir confortável, né? Pudesse chegar e já sentir confiança, né? Isso faz extremamente diferença quando a gente quer fechar um tratamento, ainda mais implantes, que são tratamentos caros, né? Então aqui a gente tem a nossa recepção já com a decoração de Natal, né? Então pode ver que uma recepção bastante iluminada, com poltronas confortáveis, né? Tudo isso para favorecer o conforto do paciente, né? E isso acabar influenciando de alguma forma no tratamento, no fechamento dos tratamentos, né? Então aqui é a clínica do Dr. Rodrigo, que é onde eu estou fazendo esse vídeo hoje aqui para vocês, tá? O Dr. Rodrigo trabalha com a parte de ortodontia, né? Também acaba fazendo alguns implantes. Então esse é o consultório do Dr. Rodrigo, né? Tem mais o consultório da doutora Patrícia e da doutora Flávia. E uma das vantagens onde eu escolhi também trabalhar nessa clínica, onde a gente tem o centro cirúrgico, então tem estrutura para oferecer para o paciente de tratamentos, um ambiente, né, só onde ele vai fazer os procedimentos cirúrgicos, né? Então aqui eu estava gravando esse vídeo ontem, então dia 18, né, de novembro. Então a gente tinha procedimentos, tinha duas cirurgias, a gente acabou, os auxiliares já acabam deixando tudo pronto, né? Deixando pronto para ali. Então aqui nessa sala a gente já tem o motor, já tem toda a parte de kits cirúrgicos, as roupas, os instrumentais, né? Tudo que a gente precisa para fazer os procedimentos, né? Então a cadeira bem um pouco mais confortável também, né? O paciente ficar deitado e ter bastante apoio das costas. Então tudo isso vai fazendo a diferença para principalmente para quem trabalha com cirurgia ou com tratamentos um pouco mais prolongados, né? Então vamos para a próxima pergunta. Então, tem clínica própria ou pretende abrir alguma? Então ainda não tenho clínica própria, né? Como eu já respondi na pergunta anterior, né? Onde eu estava mostrando a clínica onde eu trabalho. Então um dos motivos é o que? É a busca do aprimoramento,
Então a gente sai da faculdade, querendo ou não, a gente sai ainda muito cru, né? Muito cru nessa parte na parte técnica, na parte de empreendedorismo. Então um dos outros motivos também que eu acabei não fazendo, querendo abrir a clínica própria, essa questão que a gente sai sem essa noção de empreendedorismo, essa noção de marketing, né? Então, um dos outros motivos que eu acabei não montando clínica foi esse. Então, a gente acaba aprendendo um pouco com as outras clínicas, né? Então, por isso que eu acabo atendendo em outras clínicas, aproveitando, e ainda não montei, por enquanto, ainda não montei a minha própria clínica, mas pretendo ainda algum dia montar, né? Um outro motivo é os volumes de casos clínicos. Então, você tendo essa disponibilidade de se deslocar até os outros consultórios, você acaba fazendo mais casos, acaba se aprimorando mais, né, na parte técnica, né, toda a parte de empreendedorismo, marketing. Então, tu vai pegando um pouquinho de cada consultório, então essa é uma vantagem bem grande. Tendo esse volume de casos clínicos, eu consigo fazer bastante imagens e vídeos para aulas, né? Então, como eu dou aula na especialização de implantodontia aqui em Lages, na Oral Estética e no IGPJO, então a gente acaba conseguindo adquirir bastante casos, né, onde a gente consegue colocar em aula. Eu acho muito importante também essa questão de trabalhar em outros consultórios, a parte de diversificação. Tá? O que seria essa parte de diversificação? Basicamente, agora a gente está passando por uma etapa muito difícil, uma época muito difícil de enchentes, né? Então, Rio do Sul, Pouso Redondo, Taió, está passando por momentos bem difíceis, e acaba que, se a gente ficasse dependendo às vezes de uma clínica só, poderia até mesmo ficar sem atendimento, né? Sem trabalho. Então, um dos motivos é esse de diversificar, tá? Você não ficar só numa clínica. E um outro motivo também seria, dando um exemplo agora das enchentes, né? Claro que não vai ser sempre assim, mas só para vocês entenderem essa questão da diversificação. Também a quantidade de pacientes, né? Numa clínica é diferente de quantidade de pacientes de outra clínica. E uma outra questão também é a parte de network. Então você está sempre em contato com os colegas, né? Alguns alunos acabam me chamando para operar no consultório deles, então a gente acaba tendo essa troca. O aprendizado é muito grande, né? Aquela questão de marketing, você aprende um pouco de marketing, aprende um pouco de gestão de cada clínica, e isso eu vejo, né? Eu estou no processo ainda, mas eu vejo que isso aí vai me auxiliar para quando eu tiver minha própria clínica futuramente. A próxima pergunta é se tem alguma especialização. Então eu possuo 2 especializações hoje. Tá? A especialização em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e a especialização em implantodontia. Tá? Então, eu acabei fazendo as duas logo que me formei, saí da faculdade, tá? E logo na sequência ali eu já entrei nas 2 especializações. Então, cirurgia e traumatologia bucomaxilo eu fiz em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Como já havia dito. E a implantodontia eu acabei fazendo aqui em Lages, na Oral Estética, com o professor Ronald e o professor Renato Vagliatti. Tá? Então é onde hoje eu dou aula, né? Então eu acabava me desdobrando, então eu acabei fazendo as 2 especializações juntas, onde em Porto Alegre era integral, foram 2 anos, 2 anos integrais de especialização, né? Então uma especialização caráter de residência, então são 6 a 8 mil horas que a gente faz, entre plantão, né, parte de cirurgias eletivas, ortognática, parte de implantodontia também a gente aprendeu um pouco lá, tá? E aí eu trocava os plantões para que eu conseguisse vir uma vez por mês, né, quinta, sexta e sábado, para fazer especialização em implantodontia. Então eu concluí as 2 em meados ali de 2018, né, para basicamente 2 anos cada um. Então, como escolheu a especialização? Então, a especialização eu escolhi através de influências, né? Então, eu tinha como influência o Dr. Renato Vagliatti, tá? Onde ele provavelmente vai dar ou já deu aula para vocês. E eu tive sempre interesse pela área cirúrgica, então eu sempre gostei da parte técnica, prática, né? De manual, vamos dizer assim. Então, eu sou músico também, então essa parte manual sempre me chamou muita atenção. Minha avó é protética, então já ia cedo
cedo, né? Novo, já ia para o laboratório, ficava brincando de montar dente. Então isso tudo foi me influenciando. Porém, a cirurgia sempre me chamou mais atenção, né? E a partir do momento que eu descobri ali a bucomaxila, a implantodontia, foi onde eu foquei, né? Desde a da época já da faculdade, na quinta ou sexta fase eu já auxiliava, ia para o consultório no Dr. Renato, e a gente já acabei sendo influenciado, né? Até por isso que hoje eu comecei a fazer mestrado, doutorado, né? Tudo isso por influências, né? Então fica uma dica para vocês, questão de você pegar um professor, uma área que você gosta e ter ele como base, né? Se influenciar através da especialidade dele, acompanhar, pedir estágios, né? Estágios aqueles extracurriculares, né? Então esses estágios que eu acabei fazendo durante a minha graduação foram todos extracurriculares, então a gente estava sempre envolvido. Isso acabou fazendo com que eu me direcionasse à especialização que eu tenho. Então falar um pouquinho sobre o dia a dia na área da especialização. Então, como eu já comentei, eu atuo na área da bucomaxilofacial e da área da implantodontia. A implantodontia é um pouco mais do que da área da bucomaxilofacial, né? Então, como é que funciona? Os colegas, né, os dentistas acabam mandando os exames, tá? Para a gente fazer o planejamento. Então, o planejamento é essencial nessa fase inicial do tratamento do paciente. Então, eles me mandam imagens, tá? Seja ela panorâmica, em caso de terceiros molares, a gente vê se precisa ou necessita de tomografias, né? Um pouco mais aprofundadas. Mandam as imagens e aí também peço imagens clínicas, porque é muito interessante, ainda mais quem trabalha à distância, vamos dizer assim, né, no planejamento, é muito importante a gente ter as imagens clínicas também. Então eu acabo pedindo as imagens clínicas, as panorâmicas, tomografias, casos de implantes, né, e casos mais complexos, por exemplo, implantes zigomáticos, grandes reabilitações com enxertos, a gente acaba fazendo esse planejamento em softwares, né? Softwares para planejamento digital. Com isso, feito o planejamento, a gente consegue fazer o pedido dos materiais. Então, os implantes, se a gente tem um implante, eu trabalho muito com carga imediata, então a gente tem que verificar se a gente tem as medidas dos implantes mais longos, os biomateriais, se vai preenchimento de gap, se vai enxerto em bloco, se vai levantamento de seio maxilar. Então a gente precisa solicitar membranas, solicitar os biomateriais, tá? Para daí que a gente possa fazer o agendamento do procedimento, né, da cirurgia, tá? Então a gente faz isso tudo com umas 2, 3 semanas de antecedência, se possível, tá? E aí a gente já define ali os horários de início do atendimento. Então, casos que a gente vai fazer cirurgia hospitalar, a gente acaba iniciando um pouco mais cedo, tá? Alguns consultórios eu acabo iniciando às 8 horas, outros acabam iniciando às 9 horas. Então, para procedimentos onde a gente tem mais carga imediata num dia, a gente acaba iniciando também um pouco mais cedo. A quantidade de cirurgias, então, inicialmente, logo depois que me formei, a gente acaba, querendo ou não, como tem pouca prática ainda, fazendo um número menor de procedimentos, né, cirúrgicos. Então eu fazia uma cirurgia de manhã, uma cirurgia à tarde, ou às vezes uma de manhã, 2 à tarde, né? Hoje eu acabo realizando 2 procedimentos de manhã, 3 ou 4 procedimentos à tarde. Então tem uma média boa de implantes aí, uma média de 30, 40 implantes por semana, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Então essa é em relação à quantidade de cirurgias por dia, né? Então conforme a gente vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando, a gente acaba, né, realizando os procedimentos de uma forma mais rápida. O tempo de procedimento a gente já define também da mesma forma. Os procedimentos, quando a gente está começando, a gente tem que deixar um pouco mais de tempo de procedimento. Conforme a gente vai se aprimorando, o tempo de procedimento acaba ficando mais rápido, mas não que a gente tenha que realizar, o objetivo não é a gente querer realizar um procedimento rápido, mas sim porque a gente está se aperfeiçoando. Então é automático a gente aumentar o tempo, né? Mas não porque eu quero ser melhor ou mais rápido que determinada pessoa. Em relação ali aos orçamentos, então a gente já passa o orçamento pro colega, tá? A gente auxilia nessa parte de orçamento, né? A parte de precificação, quanto que eu cobro implante unitário, quanto que eu cobro por carga imediata, quanto que eu cobro por implante zigomático. Então a gente já define isso aí, a gente faz o agendamento, né? Depois de tudo isso definido, a gente faz o agendamento.
Então eu tenho a minha secretária que trabalha só com essa parte de agendamento, então o colega, o dentista, acaba entrando em contato com ela para fazer essa parte de agendamento e ela acaba entrando em contato comigo para fazer a parte de planejamento, tá? Ali a gente consegue também resolver algumas complicações, então todo mundo tem complicações, né? Basta você, isso não é um problema, basta você saber resolver essas complicações, então vamos, depois que se formar, acabar fazendo coisas que a gente saiba resolver as complicações, então essa é uma outra dica, né? Então, tem a hora do café, uma pergunta, né? Intervalo ou folga, então eu acabo não tendo essa hora. Muitas vezes eu acabo até ficando sem almoço, porque a gente acaba aproveitando o máximo de tempo. Então hoje, graças a Deus eu tenho um fluxo muito bom de procedimentos. Então, como eu gosto muito do que eu faço também, então eu acabo trabalhando o máximo que eu posso, né? Iniciando às 8, em média, e finalizando ali entre 18 e 20 horas, né? Dependendo a quantidade de procedimentos que a gente tiver no dia, tá? Então, intervalo e folga, assim, é muito relativo. Então, hoje eu trabalho de domingo a domingo para dar conta de toda essa demanda de cirurgia. E como eu gosto muito da área cirúrgica, então eu acabo não me importando, né? Tem tempo para a família, tem tempo para se divertir com os amigos, tem tempo para tomar uma cerveja, então isso não altera na minha rotina, né? Basta a gente estar sempre focado, né, nos objetivos. Então hoje eu tenho meus objetivos, então para que eu alcance eles de forma mais rápida, eu acabo fazendo dessa forma, tá? E aí uma coisa bem importante também, né, no dia a dia ali, é o relacionamento com os funcionários. Então sempre que eu posso eu levo um agradinho para elas. Então se eu trabalho no sábado, no domingo, a gente acaba levando um mimo, né? Porque não é todo mundo que tem essa mentalidade de querer trabalhar nos finais de semana. Então, eu acabo sempre brincando muito com o pessoal também, né? Descontraindo, não agindo de uma forma arrogante. Então, sempre tento trabalhar com um sorriso no rosto, uma forma tranquila, uma forma que o paciente se sinta bem, e os funcionários também se sintam bem, né? Porque principalmente os auxiliares, os funcionários, eles estão em contato, a gente está em contato com eles no dia a dia, então é bem interessante a gente ter esse relacionamento, né? E isso acaba nos ajudando no dia a dia, nos ajudando nesse crescimento profissional. Então, a próxima pergunta é se eu pretendo me especializar em alguma área. Então, por enquanto não, tá? Mas pretendo finalizar o doutorado agora, tá? Agora em dezembro, e apresento minha tese em março, provavelmente em março de 2024. Então, pretendo finalizar isso aí. Por enquanto não, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, essa parte de digital está muito forte, então nada impede iniciar uma especialização em odontologia digital, né? Porém, eu estou muito satisfeito com a minha parte, minhas duas especializações, né? Que foi sempre o meu foco, meu objetivo foi sempre trabalhar na parte cirúrgica. Então, no início da minha carreira, nos primeiros 5 anos, eu acabei trabalhando, fazendo a parte de prótese sobre implante também, que não era o meu objetivo, né? E após 5 anos que aumentou a demanda por cirurgia, eu acabei ficando somente com a cirurgia, que era o meu objetivo inicial. Então, não tenham pressa nessa questão, sempre trabalhem, sempre dê o seu melhor, né? Na parte profissional, vão tendo influências boas, e aí o nosso caminho automaticamente vai sendo trilhado. Então, após 5 anos, né, não vamos ter pressa. Após 5 anos eu acabei conseguir ficar só na parte cirúrgica, né? Então isso pode acontecer com quem quer a parte estética, quem quer a parte de harmonização facial. Então a gente acaba tendo que se submeter ainda a alguns procedimentos, fazer o que a gente não gosta. Até dentro da própria cirurgia eu acabo fazendo coisas que eu não gosto. Então hoje dentro da parte da cirúrgica, né, eu ainda tenho minhas preferências. Não são todas as cirurgias que eu gosto de fazer, né? Então, hoje eu dou mais preferência pela parte de implantodontia, mais a parte de reabilitações de maxilas atróficas, sem enxertos, né, a parte de carga imediata. Então, automaticamente a gente vai focando, tá? Então, tenham um objetivo em mente, né, e corram atrás dele, porém, não tenham pressa, né? Façam o seu melhor a cada dia e deixa que o destino, né, vai se encaminhando nessa questão. Então, qual foi o diferencial da Uniplac na sua formação? Essa é a pergunta. Então, primeiramente, é a cidade, né? Então, onde eu resido hoje, minha família reside em Lages. Então, um dos motivos que eu escolhi a Uniplac
foi essa questão de ficar na mesma cidade, tá? Não que isso seja bom, na verdade, no ponto profissional, no crescimento pessoal, mas para aquele momento era a minha melhor condição, tá? Os professores, né, que eu até então não conhecia, até entrar na faculdade não conhecia, porém acabei conhecendo eles após e não me arrependi nem um pouco, tá? E no caso aquela questão de influência, né? Então eu fui influenciado e eu tenho questão e noção de que onde eu estou hoje, né, tudo que eu consegui hoje graças a eu passar por essa etapa na Uniplac. Então as estruturas, desde aquela época, as estruturas a gente acabava comparando, ia num congresso ou outro, acabava comparando, por exemplo, com a UFSC. Então a estrutura dela era muito boa, é ainda provavelmente muito boa, né? A parte de disponibilização dos materiais, né? A parte dos funcionários, que eu nem coloquei aqui, mas os funcionários também a gente se dava muito bem com os funcionários, a biblioteca, então depois que eu entrei na faculdade, eu gostava muito de estar na biblioteca, de estar ajudando os colegas. Então ali eu já comecei a despertar a questão de dar aula, né, de ajudar os outros. A questão da sala de aula também, né, uma boa estrutura para as salas de aula. E as clínicas, né, uma boa estrutura de clínica. Então foram algumas coisas que foram diferencial, né, na formação para a formação que eu tenho hoje, né. Então vamos para a questão de quais os maiores desafios da odontologia. Então o pessoal pode pensar que às vezes a concorrência é um dos maiores desafios que a gente pode encontrar no mercado de trabalho depois, pelo número de clínicas que tem hoje, né? Então eu não vejo isso como um problema, eu até converso com alguns alunos em relação à questão de concorrência. Então, se você se tornar um profissional diferenciado na questão de conhecimento, na questão de técnica, na questão de tratamento com as outras pessoas, a concorrência acaba que não é um problema, né? A gente acaba tendo serviço sempre, sempre, sempre. Então, um dos maiores desafios para mim não é, que eu vejo assim, não é a concorrência, que muitos podem pensar dessa forma, e sim trabalhar com pessoas, esse é o meu ponto de vista, né? Então, o paciente, é muito difícil a gente trabalhar com pessoas porque cada um tem um pensamento, cada um tem uma mentalidade. Hoje, com acesso à informação, ao Google, ao YouTube, às redes sociais, então o paciente tem muito acesso à informação e ele acaba querendo, às vezes, impor algum tipo de tratamento, alguma coisa assim, né? Então, cabe a gente não se deixar levar por essa questão. Então, entender qual é o tipo de paciente que a gente está trabalhando para saber qual é o melhor tratamento. Às vezes, aquele paciente, a gente está acostumado a realizar um tipo de tratamento, porém o perfil dele não se enquadra, né? E aí a gente tem que acabar personalizando o tratamento do paciente. Então, às vezes, definir qual que é qual que é o padrão desse paciente é muito difícil para a gente definir qual que é a melhor forma de tratamento. Então isso acabou me atrapalhando um pouco no início, né, porque eu acabava não entendendo qual que era a expectativa do paciente. Então hoje você tentando, e através de uma boa anamnese, tentando identificar qual que é o que o paciente está buscando, né? Isso acaba nessa conversa que eu sempre gosto de fazer com o paciente, a gente acaba entendendo o que ele está buscando, né? Para a gente conseguir o melhor resultado e atingir o que o paciente busca. Então esse entendimento de saber o que o paciente quer é muito difícil. Eu tive um pouco de dificuldade no início e que hoje eu já compreendi e aprendi a trabalhar um pouco melhor com isso, tá? Então isso é o tempo, né? A experiência vai nos deixando mais a par disso. O convívio também com os colegas é um pouco difícil. Alguns são mais fáceis, outros mais difíceis de lidar, né? Vamos dizer assim, no modo lajeano de falar. E alguns aceitam as sugestões, outros não. Então, trabalhar com colegas também acaba sendo difícil, né? Então, busquem parcerias, colegas que pensem e tenham o mesmo objetivo que você.
para que os dois possam crescer juntos, não tem aquela questão de inveja, né? Porque ele está trabalhando mais que eu, tem o melhor tratamento que eu, mas se os dois crescerem juntos, né? Sem essa questão da inveja, todo mundo vai sair ganhando, né? Então a questão de lidar com funcionários também, às vezes eu costumo brincar, vejo o auxiliar, então cada consultório tem um auxiliar, então o auxiliar às vezes está comendo mosca, né? Tá ali sugando, quando vê, ele perde, né? Ou começa a passar mal, que pode acontecer também. Então, você trabalhar com os funcionários também é uma questão difícil, né? Principalmente eu que trabalho com a parte de auxiliares, então tem vários perfis de auxiliares, alguns melhores, outros nem tão bons assim, né? Mas que a gente tem que aprender a lidar, e também a experiência vai acabar com que a gente tenha sempre esse melhor convívio possível também com os funcionários, né? E também questão do laboratório de prótese, né? Então, aquele início dos primeiros 5 anos, eu comentei que eu trabalhava com prótese, então eu gosto de ter esse contato com o laboratório, tá? Até não vejo isso como um desafio, mas como uma dica com vocês, quem vai seguir a parte de prótese, tenha um contato com o laboratório, né? Escolha um laboratório que você tenha fácil acesso, que o protético, desculpa, que ele seja aberto às sugestões, né? Então hoje eu trabalho com laboratórios que eles aceitam sugestões, eles me dão sugestões, e aí a gente acaba tendo um convívio muito bom. Então o maior desafio que eu vejo hoje seria essa questão de trabalhar com pessoas, né? Nas diversas partes das especialidades. Então, uma outra pergunta agora é: qual a maior diferença do atendimento em pacientes durante a faculdade para o atendimento em consultório? Então, eu vejo que a maior diferença seria na parte de segurança, né? Então, quando a gente está com o professor, eu vejo isso na especialização também. Quando o aluno está com o professor, a gente se sente mais seguro, né? Eu lembro da minha época também, quando estava atendendo com professores ali, a gente tem aquela segurança de dar alguma coisa errada, a gente tem alguém para recorrer, né? E quando a gente sai e vai para o consultório, começa a atender sozinho, a gente tem essa parte de insegurança: será que eu estou certo, estou errado? E aí o que eu vejo que a gente pode fazer para minimizar esses riscos, né? Através do aprimoramento, através da parte técnica. Então você acompanhar dentistas na área que você escolher, ou na parte de clínica geral, né? E também a questão de estudo. Então você já se preparou? Vocês vão notar quem preparou na faculdade, quem estudou mais, quem acabou acompanhando mais dentistas fora da faculdade, vai ter essa diferenciação na hora de saber se está indo pelo caminho certo ou errado, né? Eu noto que os alunos que já têm mais essa questão de acompanhamento, de fazer estágio, e comigo mesmo, né, percebi comigo mesmo a hora que chegou para eu fazer e tomar minhas próprias decisões. Eu acabava me lembrando da época que eu estava lá na biblioteca, eu acabava lembrando da época que eu estava na clínica da faculdade, eu lembrava quando estava fazendo os estágios. Então isso tudo acaba que inconscientemente a gente acaba aprendendo e tendo mais segurança para fazer o atendimento do paciente. Vai ter a questão do medo, e isso é extremamente normal, né? Então é diferente você estar com medo e não saber o que está fazendo, e você ter medo mas sabendo o que está fazendo. Então isso, com o tempo, o medo você vai perdendo com o tempo, né? E isso é natural. Vocês não fiquem com receio às vezes de fazer alguma coisa ou fazer algum procedimento, desde que vocês sabem o que estão fazendo. Não fiquem com receio de iniciar, de fazer. Nem sempre a gente vai fazer da melhor forma possível o tratamento perfeito. Vai ter aquele dia que a gente vai dizer: nossa, vai dormir realizado, que deu tudo certo. Vai ter aquele dia que a gente vai terminar: nossa, que tratamento ruim. Então, até para os mais experientes isso acontece comigo hoje, né? Tem dias que a gente não está tão bem, mas o importante é a gente ter o estudo, ter a técnica, ter a consciência de que a gente tem que fazer o mais certo, né, pro paciente. Então, essa fica a minha dica nessa questão, tá bom? Então, a pergunta: está satisfeito com o salário? É condizente com o que você esperava ganhar com a profissão? Então, eu respondo que sim e não, né? Então, sim, por quê? Porque hoje eu estou satisfeito com a quantidade que eu ganho, tá? Porém, eu sinto que fazendo o que eu estou fazendo até hoje, depois que me formei, eu consigo melhorar ainda mais essa questão do salário, né? De quanto você ganha com a profissão. Então eu vejo que os primeiros 5 anos de formado,
tá? Eu sempre tenho isso como base. Agora estou na segunda fase, que seria dos 5 aos 10 anos, tá? Nessa primeira fase dos 5 do primeiro ao quinto ano de profissão, eu foquei muito na parte de aprimoramento, de técnica, de melhor plano de tratamento, de saber lidar com o paciente, de conhecer as clínicas, entender um pouco de marketing, entender um pouco de gestão, entender um pouco de cada coisa, sem se preocupar muito com quanto eu ia ganhar com aquilo. Então, em muitas clínicas eu acabei trabalhando de graça, entre aspas, né? Porque todo o conhecimento que a gente está ganhando, a gente vai transformar isso a gente pode transformar isso em dinheiro depois. Mas todo esse atendimento de graça, a gente sempre está aprendendo alguma coisa. Então, em tudo que vocês estiverem fazendo na profissão, depois que vocês se formam, principalmente nesse início, tirem alguma lição boa daquilo, né? Se hoje o dia não foi tão bom, vamos ver o que a gente pode fazer de melhor para que o dia de amanhã seja como a gente espera, né? Então, essa questão de não se preocupar com o salário nos primeiros 5 anos, cada um tem o seu tempo, mas para mim foi esses primeiros 5 anos, foi o que me diferenciou e para que eu esteja satisfeito com o que eu ganho hoje, tá? E por que eu coloco não ali? Porque eu sei que trabalhando ainda dessa forma, continuando dessa forma, estudando, procurando o melhor plano de tratamento, procurando a melhor técnica, eu sei que a gente consegue avançar cada vez mais e automaticamente, né, o salário ou quanto você vai ganhar vai aumentando automaticamente. Tá? Então eu acabei tomando a liberdade e colocando também mais uma pergunta de qual a melhor forma de cobrar, né? Então eu me refiro principalmente às pessoas, aos profissionais que vão sair da faculdade e que vão trabalhar na clínica de terceiros, né? Então, diário é o procedimento. Então, o que eu fazia, né? E é uma dica que eu dou. Inicialmente, enquanto ainda o pessoal não me conhecia, não conhecia meu trabalho, eu cobrava por diária, né? Então, eu acabava cobrando por diária para realizar determinados procedimentos, tá? E aí, conforme foi avançando, conforme o tempo foi passando, você foi se aprimorando, você foi vendo que conforme mais tu fazia, mais você ficava melhor naquilo, naquele determinado procedimento. Eu comecei e o pessoal foi tendo conhecimento de que você é um bom profissional. Eu comecei a cobrar a parte do procedimento. Então, inicialmente eu cobrava diária, né? E hoje eu cobro por procedimento, né? Devido essa questão que eu comentei de ter um tratamento diferenciado do paciente, de ter um conhecimento, tá? Essa questão que faz muita diferença. Então, vamos dizer assim, os primeiros 3, 4, 5 anos, eu cobrava por diária e depois eu acabei cobrando por procedimento, né? Então, esses primeiros 5 anos a gente aproveita para aprender, para se qualificar e quanto mais a gente conseguir fazer, mais a gente conseguir trabalhar, mais a gente conseguir praticar, vamos dizer assim, a odontologia ou a especialidade que cada um escolher, melhor você vai conseguir cobrar depois, tá? Então a persistência nessa questão é algo extremamente importante e não focar estritamente no quanto você vai ganhar, tá? A questão vai depender muito a longo prazo de como que tu vai fazer e como tu vai construir cada andar, vamos dizer assim, da tua carreira profissional. Tá? Então eu sempre procuro construir andares sólidos, né, onde a gente vá sempre subir, tá, pisar num degrau firme para que a gente possa dar o próximo passo. Então essa que fica a dica, né, para que a gente consiga a independência financeira, que a gente consiga ganhar ou o quanto a gente pensa inicialmente, ou às vezes até um valor que a gente nunca nem pensou às vezes que poderia ganhar com a profissão. Então, para você, qual a importância da disciplina de odonto legal na grade curricular? Então, primeiramente eu queria já fazer um breve agradecimento, né, ao professor aos seus por ter disponibilizado e ter realizado essa atividade dessa forma, porque hoje a gente tendo experiência, a gente vê com outros olhos. Então até lá na época que eu estava na faculdade, quando eu estava na mesma posição de vocês, a única coisa que eu pensava era em aquela odonto forense, né? Não sei se é odonto forense ou odonto criminal,
Acho que eu faltei nessa aula aí, para dizer bem a verdade, né? Mas a gente pensava que o quê? É brincadeira, né? Brincadeira à parte, eu fui em todas as aulas, a minha frequência sempre foi muito boa. Mas eu sempre pensava que o que era odontologia legal? Era reconhecimento de cadáver através da arcada, panorâmica, tal, tal, tal. Tem essa parte também, porém, hoje, com mais tempo de formado, com mais experiência e maturidade profissional, a gente vê que não é só isso, né? E que a gente deve conhecer quais que são os nossos direitos, quais que são os nossos deveres, então a gente tem que sair da disciplina de odonto legal tendo noção disso aí, sobre a ética profissional, né? Então a questão da ética profissional é muito interessante porque muitos pacientes já me procuraram por complicações causadas em outras clínicas. Não digo que eu também não tenho essas complicações, mas eu tento sempre resolver da melhor forma possível, o mais rápido possível também, né? Porém, muitos dos pacientes que me procuraram por complicações é porque a clínica não deu suporte. Então, hoje, pacientes com parestesia, devido a implantes dentários, eles vêm procurar por quê? Porque a clínica não deu suporte, né? Então, o paciente foi lá na primeira semana, foi na segunda semana, foi na terceira semana, e o dentista sempre falando, não, é normal, não é normal, isso já vai passar. Então, a gente tem que da melhor forma diagnosticar, ver o que está acontecendo, tá? Não há problema de a gente errar, né? Eu também já errei algumas vezes, mas basta a gente querer e conseguir buscar recursos para resolver o mais rápido possível, né? Então, a grade curricular, ela vai despertar mais ou menos em vocês esse interesse, né? Espero que desperte esse interesse de conhecer o que eu tenho que fazer para que me precaver de certos problemas. Então, a gente tem uma legislação específica, né, que regulamenta o exercício da profissão odontológica. Então, a gente tem que ter isso em mãos para que a gente se exima de certos problemas, né? Então, o que a gente tem que fazer para que o paciente não venha a me processar? Que eu tenho que ter um contato bom com o paciente, né? Eu tenho que saber resolver os problemas, eu tenho que ter o estudo, tenho que ter a prática. Então tudo isso vai fazendo com que a gente se escape de problemas futuros, né? E então essa é, na verdade, que a importância para mim foi esse despertar, não só aquela parte de criminal, né, que é a questão de identificar as arcadas, que até então eu conhecia, mas essa questão de segurança profissional após formado, né? Hoje tem muita questão de marketing, de publicações, antes, depois, né? Então, eu acho que isso tudo é importante a gente debater na parte de disciplina, né? E o Alceu sempre tem, até depois da faculdade, sempre deu suporte para a gente nessa questão, né? Então, achei bem interessante. Já agradecer ao professor Alceu sobre essa atividade, né? Então, acho que vai engrandecer a todos. Até fez eu relembrar das épocas da graduação, quando a gente fazia a grade curricular do odonto legal. Então, hoje eu vejo quão é importante e quero que daqui 5 anos vocês mesmo façam essa pergunta, ou já se imaginem agora, daqui 5 anos, vocês tendo essa ética, né, cumprindo com os direitos e os deveres que a nossa profissão determina. Chegando à parte final, né, um conselho para quem está se formando. Então, eu já comentei bastante sobre a questão do certo ou errado, da parte técnica, da parte de estudo. Então, agora a gente vai meio que resumir tudo isso, tá? E vamos tentar deixar de uma forma mais entendível, vamos dizer assim, né, e mais resumida, o que a gente pode dar de conselho, né? Então, uma coisa que eu sempre tento seguir e passar para os meus alunos é o caminho certo, né? Na verdade, claro que todo mundo quer seguir o caminho certo, mas pode ocorrer alguns momentos onde você está trilhando o caminho errado, mas não sabe que está trilhando o caminho errado. Por isso que, até coloquei aqui, a comunicação com os colegas, não só com os colegas, mas a comunicação com os professores vai fazer com que a gente saiba se está no caminho certo ou se está no caminho errado. Então, a comunicação com os colegas é muito importante, né? A gente debater o caso clínico, a gente fazer o planejamento, planejar com o professor inicialmente, ou planejar com um colega mais experiente. Então,
Essa questão de certo ou errado é muito interessante, e é interessante a gente ficar com os olhos abertos em relação a isso, porque às vezes a gente pode achar que está fazendo certo e não está fazendo certo, né? E aí isso vai gerar, querendo ou não, vai gerar, ainda mais na parte cirúrgica, né, que é a minha área, pode gerar complicações graves, né, consequências graves posteriormente. Então, o que a gente tem que fazer para que a gente se prevenir desses problemas? É a busca pelo conhecimento, que eu coloquei aqui também, né? Então, se atualizar vai fazer com que você trate o paciente, dê o melhor tratamento, melhor planejamento para o paciente. Então, isso, aproveitando, falando dessa questão de paciente, os cuidados, as orientações. Então, para quem trabalha com a parte cirúrgica, ou também nas outras áreas, né, mas eu vou puxar mais para a questão cirúrgica, os cuidados e as orientações dos pacientes é extremamente importante. Então, aquela questão que eu falei do tempo de procedimento, querer fazer mais rápido ou não, isso não é o que importa na profissão, né? Vamos dizer assim, na vida real. O que importa mesmo é você chamar o paciente, você conversar com o paciente, ele sentir confiança em você. Confiança também é um negócio muito importante, né? Você mostrar conhecimento para ele, mostrar que você sabe o que está fazendo, né? Fazer um procedimento bem feito, atender o paciente antes, durante o tratamento, fazer um tratamento bem feito, e ainda as orientações pós. Então, o paciente, o profissional geralmente faz uma cirurgia grande, às vezes ele está cansado, e aí acaba nem dando as orientações para o paciente, as orientações necessárias para o paciente. Então, isso é extremamente importante, porque pode ocasionar complicações futuras graves, né? Então, o paciente pode às vezes perder um enxerto, às vezes pode perder um implante por uma falta de orientação. E a gente tem que ter esse tempo pós-cirurgia para dar essas orientações para o paciente, questão de exercício físico, questão de higiene, questão de calor, toda aquela questão de pós-operatório que a gente aprende na faculdade, né? Como eu disse, eu estou puxando para a parte cirúrgica, mas as outras áreas também são importantes, né? E também a abordagem e a comunicação com o paciente. Então, vocês viram no decorrer dessa entrevista aí que eu acabei falando que um dos desafios maiores é a questão de comunicação com o paciente. Então, é interessante que a gente aborde o paciente, entenda qual que é a expectativa dele, e para que a gente determine o melhor plano de tratamento e que execute o melhor tratamento possível, para que ambas as partes fiquem contentes, para que o paciente fique satisfeito com o tratamento e acabe te indicando mais pacientes, para que você fique satisfeito com o tratamento que realizou, e também financeiramente, com aquele retorno financeiro que você teve, né? Então todo mundo acaba saindo feliz. Então eu oriento sempre meus alunos, e hoje eu oriento vocês também, oriento a vocês a sempre ter essa comunicação, essa abordagem, essa questão de comunicação com o paciente. Isso é extremamente importante, tá? Então esse ficaria meus principais conselhos. Bom, então, pessoal, queria finalizar com os agradecimentos, tá? Com alguns agradecimentos. Primeiramente, agradecer aos alunos que fizeram o convite, né, para participar dessa entrevista, né, dessa atividade. Achei muito interessante, né, essa atividade me fez refletir de novo aos momentos da graduação, a grade propriamente dita, a grade de odonto legal, né, onde eu achava que era só gente queimada e reconhecimento por arcada, né? Então hoje eu já sei que é um pouquinho diferente, por isso que eu venho, interessante a gente vir passar a experiência pós-formatura, né, para vocês. Queria agradecer a parte da Uniplac também, né, por toda na verdade, por me moldar como eu sou hoje, né? Então, a Uniplac, aos professores, né, que boa parte do que eu conquistei hoje é graças a isso, né, a Uniplac, aos professores, e agradecer especialmente ao professor Alceu, né, por ter realizado essa atividade, que eu acredito que seja engrandecedora para todos, né. Agora a gente está vocês estão passando por um processo
final, né, de refinamento, o processo onde vai ter formatura, então tá todo, não sei se já tem as últimas provas, mas se todo mundo já está passado, ou se alguns vão ficar, né, os que vão ficar aproveitem um pouco mais, né, essa fica a minha dica, né, aos que vão vir para o mercado de trabalho já tenham calma, né, aproveitem tudo aquilo que a gente conversou durante essa entrevista e saibam que a gente vai estar sempre aqui disponível para tirar dúvidas, para comunicação como colegas, tá? Nos vemos em breve, né? Então, agora como colegas, então contem com a gente com o que preciso, com o que for preciso. Agora, essa entrevista aqui foi bom que não teve choro, né? E se teve, eu me disfarcei, apaguei o vídeo e fiz de novo, né? Não tô brincando, mas só para descontrair, né? Nesse finalzinho. Um bom final de ano a todos, né? Ano que vem o bicho pega, né? Para quem vai começar já a parte profissional, vai começar a trabalhar e queria convidá-los, né? Para quem tiver interesse para acompanhar nossa especialização ou quem quiser já vir quem já está pensando na área da implantodontia, fica o meu convite para a especialização, né, para a nossa especialização em implantodontia, que é aqui na Oral Estética, né, através da rede OA. Então, a Oral Estética está sempre de portas abertas, nossos professores também. Então, fiquem à vontade, peguem o meu contato aí se for preciso, e aí a gente vai conversando e até breve. Então, muito obrigado a todos e até breve.